Sinédrio, ou para ser eleito membro do Sinédrio, era preciso ser casado. Porque havia uma ideia, uma noção, de que o homem casado, por causa da experiência do casamento e de ter filhos, era de alguma maneira mais misericordioso do que um solteiro. E esperava-se que este tribunal pudesse ser misericordioso. Então só escolhiam para o tribunal homens casados. O que significa que existe uma grande probabilidade de que o apóstolo Paulo tivesse sido casado. E se ele tivesse sido casado, no entretanto, no texto bíblico, quando nós o encontramos, ficamos com a ideia de que ele já não era casado. Ou seja, nós já não temos nenhuma menção à sua esposa, não temos nenhuma menção ao seu lar ou à sua casa, o que significa que existem duas hipóteses principais levantadas para essa possibilidade. Primeiro, que Paulo era viúvo. Foi casado, mas a sua esposa já teria falecido. Não temos nenhuma base escriturística para isso, mas é uma possibilidade bastante colocada. A segunda, também aceitável para muitos comentadores e entendidos da Bíblia, é que ele era casado, mas quando se converteu ao cristianismo, tendo sido ele um judeu tão forte no seu judaísmo, perseguidor da igreja cristã, no momento da sua conversão, isto tornou-se uma coisa muito difícil para a sua esposa. E sendo ela uma judia praticante e fiel, que ela não teria aceito a conversão do apóstolo Paulo e que o teria abandonado. É uma possibilidade. Seja como for, quando nós o encontramos, sabemos que ele pelo menos tem o estatuto de solteiro, ou pelo menos é assim que nós o encontramos na palavra de Deus. É importante, irmãos, respondermos isto, porque o capítulo que nós vamos ler hoje e ver do texto, seguindo a sequência que temos feito do estudo da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, é um capítulo sobre casamento e é necessário saber se Paulo tinha ou não experiência para falar da matéria, e parece que tinha. É importante isto, irmãos, porque é assim, até aqui nós estudamos até o capítulo 6, ou nós já lemos e vimos até o capítulo 6, Paulo respondeu, ou Paulo falou essencialmente a respeito de aspectos ligados à doutrina e à vida da igreja em Corinto. A partir do capítulo 7 até ao fim da carta, Paulo vai responder a perguntas que foram colocadas pelos irmãos, pelos crentes de Corinto, numa carta que escreveram a Paulo. Nós só temos a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, mas é claro identificar aqui que os coríntios escreveram uma carta a Paulo e fizeram várias perguntas. Perguntaram a ele sobre o casamento, sobre os sacrifícios nos templos dos deuses pagãos, sobre o sustento ministerial, sobre a ceia do Senhor, sobre as mulheres no culto, sobre a ordem do culto, sobre os dons espirituais e sobre a ressurreição. E Paulo gastou o resto da carta respondendo a estas questões que foram colocadas pelos coríntios. E nós vamos começar hoje por então abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 7, para vermos o que Paulo escreveu, respondendo às perguntas relativas ao casamento e aquilo que está à volta do casamento e da vida de casado. Peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas. Normalmente nós não vemos tantos versículos de uma vez, mas eu hoje vou tentar ver com os irmãos o capítulo 7 inteiro. Eventualmente peço a algum membro de igreja que possa se sentar junto a um visitante que não tenha a Bíblia para ajudá-lo a acompanhar a leitura do texto. Vamos começar por ler então em 1 Coríntios 7, do versículo 1 até ao 6, em que Paulo fala especificamente a respeito da vida de casado. E diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento. Os coríntios tinham escrito uma carta ao apóstolo Paulo. Vemos aqui no versículo 1 claramente. Ou seja, Paulo vai começar a responder às coisas que os coríntios escreveram, perguntando. E o primeiro tópico dizia respeito à vida conjugal, ao casamento em si. Antes de nós
olharmos para o que Paulo escreveu, percebermos o contexto. Lembremos, irmãos, que Paulo está a escrever esta carta a uma igreja formada essencialmente por gentios, gregos e romanos. A maioria dos membros da igreja de Corinto seriam gregos e, portanto, estavam acostumados a um tipo de casamento diferente do que havia entre os judeus. Também será importante lembrarmos que eles não tinham recebido estas instruções de Deus sobre o casamento que nós encontramos no Antigo Testamento. Por serem gentios, eles não tinham nada disto. Eles tinham apenas o conhecimento da sua própria cultura. Também é importante lembrarmos que uma parte significativa dos membros da igreja de Corinto seria formada por escravos e servos, porque eles eram a maioria da população no Império Greco-Romano. Portanto, não é de nós estranharmos que nós encontremos aqui, nesta igreja, um número significativo de servos e escravos. Quais eram os tipos de casamento que existiam então para a cultura da época? O casamento mais próximo daquilo que nós conhecemos como casamento chamava-se conferiatio, e era o casamento que dá, de certa maneira, origem ao nosso casamento, ou à nossa cerimónia de casamento. Era algo que nós identificaríamos facilmente como casamento. Implicava na aprovação das famílias, no estabelecimento de um dote, implicava numa cerimónia religiosa, roupas especiais, trajes especiais, implicava em troca de anéis colocados exatamente neste dedo. Esta é uma prática que vem daquela época, é por isso que nós temos as alianças até hoje. Implicava numa festa, um banquete após a cerimónia religiosa, e tem muito a ver com aquilo que seria o que nós identificamos hoje como casamento. Mas atenção, irmãos, isto era apenas para uma pequena parte da sociedade. Isto era feito apenas para as pessoas que tinham dinheiro, tinham posses, tinham recursos. Isto era feito por uma elite. Isto era feito pelos nobres, pelas pessoas de nome, pelas famílias que tinham recursos. Não era muita gente que tinha acesso a uma cerimónia tão complicada e a documentação e anéis e roupas especiais como este casamento que acabamos de mencionar aos irmãos mencionava. Uma outra forma de casamento chamava-se coemptio e ele era bastante comum. Neste casamento havia apenas um breve reconhecimento público, uma cerimónia extremamente rápida, em que nem sequer havia nenhum tipo de documento escrito, sem festa, sem banquete, sem roupas especiais, sem anel. Havia dois tipos. Havia o coemptio in manos, em que um pai dava a sua filha a alguém, dava a sua filha ou mediante o pagamento de um dote, ou por compra, porque naquele tempo era assim que se pensava, e a partir deste momento esta moça passava a pertencer ao marido e à família do marido. Havia também o coemptio sine manos, em que havia uma cerimónia parecida, mas a noiva ainda estava ligada à família do pai, porque podia haver alguma coisa que não corresse bem. E isto era relativamente comum entre servos, entre pessoas livres, mas que não tinham grandes posses financeiras, e eventualmente podia acontecer entre um escravo e um livre. Por exemplo, um homem livre podia comprar uma escrava para que ela se tornasse sua esposa. Uma outra forma de casamento era chamado usus, que era um tipo de casamento por reconhecimento público. Quando um casal estava a viver junto mais de um ano, publicamente eram considerados como sendo casados. E havia o contubernium. O contubernium era o casamento para os escravos, porque os escravos não tinham escolha própria. A palavra que designava esta relação, na verdade, era uma palavra que dizia aqueles que usam uma tenda em comum. Esta palavra inicialmente designava um conjunto de soldados romanos que dormiam na mesma tenda. Mas a partir de certa altura passou a designar o tipo de união matrimonial entre escravos, quando o dono dos escravos permitia que um casal estivesse junto e assim ficasse. Esta união muitas vezes não era duradoura, porque bastava ao senhor do escravo vender o homem ou a mulher e acabava esta ligação. Eram os tipos de casamento que existiam naquela época. Podemos ver então, irmãos, que quando o apóstolo Paulo está a falar isto aos membros de Corinto, não é tão simples como nós poderíamos pensar no nosso tempo. Era algo bastante mais complicado. E há dois aspectos que nós já mencionamos nos domingos anteriores, que os irmãos devem se lembrar e que também complicavam o quadro. O primeiro deles é lembrarmos que Corinto era uma cidade famosa pela sua corrupção, pela devassidão sexual. Era uma cidade famosa pela prostituição. E, portanto, isto tornava complicada
a vida do casamento. Era natural que Paulo precisasse mencionar isto. Por outro lado, como os gregos desvalorizavam o corpo em termos espirituais, muitos eram levados a uma vida de ou deboche extremo, em que tudo é permitido e não há problema nenhum, ou então ascetismo. Não se pode tocar em nada, temos que viver absolutamente em abstinência total. E Paulo já mostrara aos crentes, nós vimos isto na semana passada, que o corpo fazia parte do nosso ser, criado por Deus e que servia para a sua adoração. Algumas pessoas, ao lerem este texto, ficam com a impressão de que, de alguma maneira, Paulo desprezava o casamento e o via apenas como uma alternativa à prostituição. É uma conclusão precipitada, irmãos. Se nós lermos tudo o que aconteceu antes na carta e se nós percebermos o contexto em que viviam os coríntios, nós percebemos que Paulo está aqui a mencionar algo importante, porque ele tem que falar sobre estes assuntos por causa do estilo de vida que havia em Corinto. A melhor maneira de nós lermos o início deste capítulo é percebermos que Paulo está a mencionar algo que era dito pelos crentes em Corinto. Devia haver um grupo significativo de crentes em Corinto que achava assim, olha, por causa da devassidão da cidade de Corinto, tinham chegado à seguinte conclusão: para ser cristão de verdade é melhor não ter nenhum tipo de relação íntima. E por isso escreveram a Paulo e disseram assim: bom seria que o homem não tocasse em mulher. E Paulo então responde através da carta que ele escreve e que os irmãos têm em mão, voltando ao versículo 1, ele diz assim: ora, quanto às coisas que vocês me escreveram, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Ou seja, Paulo está a explicar que, tendo em conta aquela afirmação que tinha sido feita pelos crentes de Corinto, ele entendia que realmente, para que não houvesse a tentação, para que eles não caíssem, era importante que cada um tivesse o seu próprio companheiro e companheira aprovado diante de Deus. O que Paulo deixa claro neste texto, a respeito do casamento, é que era uma união especial e valiosa, em que cada um dos cônjuges tinha como responsabilidade servir em amor ao outro. E é importante, irmãos, que percebamos que Paulo faz uma série de afirmações neste capítulo que eram muito à frente do seu tempo. Por exemplo, quando ele diz aqui de forma muito clara: a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no o marido. A maioria das pessoas no tempo de Paulo diriam: sim senhor, é isso mesmo, concordamos, não é? E se calhar muitos na nossa cultura também diriam a mesma coisa. Mas o que ele diz a seguir já não é tão comum, nem seria habitual. No seu tempo seria verdadeiramente surpreendente, e se calhar no nosso para muita gente também é. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem numa mulher. Ou seja, Paulo coloca ao mesmo nível em termos de valor, em termos de importância, em termos de igualdade. E ele procura mostrar que dentro do casamento ambos devem a mesma responsabilidade um ao outro. O texto não podia ser mais claro. Negar a intimidade física ou o carinho dentro do casamento, no lugar certo aonde Deus o criou, era defraudar o cônjuge. E a palavra de Deus afirma categoricamente que isto não devia ser feito, que era contrário àquilo que Deus queria. Que um casal cristão se entendesse em algum momento que devia se abster da intimidade durante um tempo para poder se dedicar a alguma atividade espiritual, que o fizesse em comum acordo, mas não muito tempo, para que a tentação depois não viesse sobre eles. E esta é a instrução que Paulo deixa de forma muito clara. A visão do casamento que Paulo tinha vinha do contexto judaico, baseada naquilo que nós lemos a respeito da criação de Deus e da criação do casamento. E por isso era muito acima daquilo que os gregos, de modo geral, aceitavam como valor para o casamento. Logo a seguir, se os irmãos têm a Bíblia aberta, vão ver que Paulo então vai mencionar um outro tema. Porque parece que na igreja de Corinto tinha-se criado a ideia de duas categorias. Havia uma categoria ideal, que eram os celibatários. Eram aqueles que viviam sem qualquer tipo de contato físico com mulher, no caso aqui do homem, ou da mulher com homem. E estes eram cristãos a sério, eram os melhores. Mas quem não aguentava, lá se casava. E no versículo 7 nós lemos assim:
porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Saltem um bocadinho à frente, irmãos, ao versículo 25. No mesmo capítulo. E Paulo diz assim: ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Está ligado à mulher? Não busquei separar-te. Está livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os pais terão tribulações na carne e eu quereria poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm esposa sejam como se não as tivessem. E os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a esposa. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal quiser, não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Seja, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Por que eu li toda esta passagem, irmãos? Porque dentro do capítulo 7 são estes versículos que falam a respeito do celibato. O celibato estava em alta no mundo grego, no tempo de Paulo. Ele era defendido por muitos filósofos e também por vários religiosos de campos diferentes. Havia uma visão negativa do corpo e do contato íntimo do casal, e isto fazia com que muitas pessoas achassem o celibato superior. Paulo gasta algum tempo nesta carta falando a respeito disto. Ele deixa claro que não tem nada contra o casamento, mas ele parece claramente favorecer o celibato. É importante os irmãos notarem aqui que ele em vários momentos procura explicar que este ensinamento que ele está a dar não foi transmitido diretamente pelo Senhor, mas é a opinião dele. Ele diz isto em vários versículos. No versículo 6 ele já tinha dito, como por permissão e não por mandamento. No versículo 10 ele vai falar que ele tem uma opinião a respeito disto. E no versículo 25 nós vimos ele dizendo, não tenho mandamento do Senhor, dou o meu parecer. Paulo quer fazer uma distinção clara entre aquilo que é o ensino que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus e que ele transmite à igreja. E aquilo que ele, como apóstolo, tendo também a presença do Espírito, na sua própria experiência pessoal, transmitia à igreja. E a respeito do celibato ele fala algumas coisas. Então vejamos, ele diz que as pressões do sistema são muitas. Há muita pressão para casar. O solteiro sabe isto, não é? É o pai e a mãe que pressionam, querem que ele case, porque eu quero ter netos, eu quero ter netinhos, vá lá, vocês têm que se casar, nunca mais se casam, nunca mais namoram, etc. A pressão era muito grande e alguns não conseguiam resistir. Paulo diz também que havia a questão física. Ele diz, o solteiro, para ficar solteiro, tem que ter uma vocação especial para isto, porque senão a tentação vai ser muito grande e ele não vai conseguir resistir. É o caso, por exemplo, na Igreja Romana, em que os padres são obrigados ao celibato, não é uma opção. Bem, teoricamente, ao entrar para o trabalho, para o ministério, ele sabe que não vai poder se casar e, portanto, de alguma maneira isto já lhe foi informado. Mas torna-se difícil quando é obrigatório. O celibato, segundo o próprio Senhor Jesus, não era para todos.
só para alguns. Aqueles a quem Deus tinha dado de uma forma especial. E Paulo refere a isto dizendo mesmo que é um dom. Ele diz aí no versículo 7, cada um tem o seu próprio dom. Ele sentia que nesta altura o tinha, mas ele sabia que nem todos o tinham. Paulo também fala sobre a velocidade com que a vida passa. Parece que ele estava na expectativa de que Jesus ia voltar depressa. Ele diz, Jesus está a voltar a qualquer momento o mundo vai acabar. Para que gastarem tempo casando? Para que se preocuparem com isto? Se ele vai chegar dentro de pouco tempo, vocês estão só a perder tempo com isto. Concentrem-se no trabalho do Senhor. Parecia ser a expectativa de Paulo. Mas é claro que ele também nos fala a respeito dos compromissos próprios da família. Aquilo que ele diz aqui é óbvio, é bom senso, é senso comum. Ele diz, aquele que casa passa a ter uma série de outras preocupações. Tem que tomar conta da esposa, tem que tomar conta do marido, vai ter que tomar conta dos filhos, vai ter que administrar a casa. Quem não tem família pode se dedicar exclusivamente ao trabalho de Deus. E segundo Paulo achava, isto era uma coisa boa, era uma coisa útil, era uma coisa valiosa. Também Paulo lembrava o caráter permanente do casamento, porque para o cristão o casamento é indissolúvel, não pode ser terminado ou não deve ser terminado. E neste caso, o solteiro tinha que pensar muito bem antes de casar, para não se arrepender. Dito isto, se o solteiro entende de Deus que pode ficar só, que recebeu de Deus esta capacidade para se dedicar à obra do Senhor, Paulo via isto como bons olhos, o que não quer dizer que ele desvalorizasse o casamento e nem que ele considerasse o casamento algo secundário ou como o cristão que casa é um cristão de segunda categoria. Se os irmãos quiserem ter um entendimento completo do que Paulo ensina sobre o casamento, terão que ler aquilo que ele escreveu sobre o casamento, por exemplo, na carta aos Efésios, em que ele coloca o casamento num patamar altíssimo e descreve o casamento como uma forma de perceber e de entender a ligação entre Cristo e a Igreja. Era algo muito elevado, mas neste texto, por causa da preocupação dos crentes de Corinto, ele tenta mostrar que, afinal de contas, era interessante, era valioso, tinha a sua utilidade para aqueles que tinham um dom, ser capazes de permanecer no celibato voluntariamente. E o divórcio? Será que Paulo falava sobre divórcio? Versículo 10 e versículo 11 diz assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Paulo está a usar aqui o seu entendimento, mas sobretudo está a explicar aquilo que tinha sido dito pelo Senhor Jesus. Dentro do tema do casamento, era impossível não falar de divórcio. E Paulo reconhece que o Senhor Jesus deixou muito clara a sua colocação de que os seus seguidores não deviam procurar o divórcio. Numa cultura, irmãos, em que o divórcio tinha se tornado uma coisa banal, entre gregos, entre romanos, entre judeus, podia-se divorciar por qualquer coisinha, não é? Qualquer assunto era motivo para a separação. O Senhor Jesus tinha sido extremamente claro e tinha colocado apenas uma possibilidade para o divórcio: o adultério. Não como motivo obrigatório, mas como possibilidade. O apóstolo Paulo vai um bocadinho mais além. E ele diz que é possível que eventualmente um casamento cristão, mesmo não havendo adultério, de alguma forma não desse muito certo. Mas o que ele diz é, se neste caso isto acontecer, se porém isto acontecer, e se houver separação, então esta pessoa não tem autorização, segundo o apóstolo Paulo, para um novo casamento, mas devia permanecer sem casar ou se reconciliar com o seu cônjuge inicial. É o que diz o versículo 11. Paulo parece colocar apenas uma nova possibilidade para aquilo que ele menciona a partir do verso 12. E os irmãos têm aí uma outra questão que era colocada pelos crentes de Corinto. Diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Ou seja, era a orientação dele, não de Jesus diretamente. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe.
Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Paulo estava a responder esta questão que tinha que ser colocada pelos crentes de Corinto, que era a seguinte. Num casal que já estava casado, um deles tinha se tornado cristão. E a pergunta era, o facto de um deles se tornou cristão e o outro não, implicava em separação? Paulo diz não. Não obrigatoriamente. Não é uma necessidade. O que Paulo diz é, o não cristão aceita continuar a conviver, a permanecer no casamento? Se aceita a decisão daquele que se converteu, se aceita a decisão do que se tornou cristão, fiquem juntos, não há motivo para separação. Paulo apenas coloca a possibilidade de, havendo aquele que se converteu, o outro dizer, não, eu não quero mais viver contigo, agora tornaste cristão, eu não quero mais viver contigo. Neste caso, Paulo diz, se o outro então, se o não cristão abandonar, deixar, afastar-se, então, neste caso, afastou-se. Ponto final. É aceitável que isto seja feito. Neste caso, o apóstolo Paulo entendia que era permissível. É curiosa a expressão que ele usa aqui a respeito da santificação. O que Paulo está a tentar dizer, irmãos, é que se houvesse a possibilidade da permanência, de alguma maneira, porque um se converteu e o outro não, mas aceitaram em continuar a viver juntos, ele diz, continuem. Porque desta maneira, o marido crente pode abençoar a sua esposa, que ainda não se converteu. A esposa crente pode abençoar o seu marido, que ainda não se converteu. E de alguma maneira pode ser até que o outro venha a entender a verdade do Evangelho. Portanto, não se separem por causa disto. Chamar a atenção dos irmãos que estamos a falar de algo que aconteceu. As pessoas já eram casadas. Não é um casamento inicial, já eram casados. Um se converteu depois do casamento. Esta é a orientação que o apóstolo Paulo dá. A partir do versículo 17, Paulo fala ainda então de outro tema. E diz assim, ou de outros temas. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância aos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Esta última questão deste capítulo fala sobre três situações que podiam acontecer na igreja em Corinto. Primeiro, um grego se convertia ao cristianismo e imediatamente havia judaizantes dentro da igreja que diziam assim, não, mas se tu queres ser um cristão de verdade, tens que te circuncidar, tens que obedecer a lei. Outra possibilidade, havia um judeu que se convertia no meio desta igreja que era de gentios. O que é que acontecia aos seus amigos judeus? Excluíam-no. Não queremos mais saber de ti. Era expulso da sinagoga. E a sua tentação seria começar a viver exatamente como os gentios. Meter-se no meio dos gregos e tornar-se como eles. Esquecer a sua cultura judaica. Havia ainda uma terceira questão, que era a dos escravos. Que por vezes, quando se convertiam, achavam que por causa de terem se tornado cristãos, deviam buscar de alguma maneira a sua liberdade. E Paulo responde da seguinte maneira, irmãos. Os gentios que se convertiam não deviam ser pressionados para a circuncisão. Eles não tinham que cumprir esta ordenança física da lei de Moisés, porque não era isto que lhes trazia a salvação. Paulo diz, a circuncisão não é nada, não interessa de nada aqui. Vocês converteram-se sem ter esta experiência, não a busquem, não precisam dela. Porque nós já sabemos de outros textos que o apóstolo Paulo escreveu que não era evidentemente isto que trazia a salvação a ninguém, o cumprimento da lei não salvava. Ao judeu que se convertia
e que parecia querer esquecer completamente a sua cultura, Paulo dizia assim, atenção, não te tornes incircunciso, não precisas te transformar num gentio, não precisas abandonar a tua cultura e o teu conhecimento. Aquilo que recebeste no teu povo, aquilo que é a lei de Deus do Antigo Testamento é extremamente válido, era a orientação do Senhor. E isto foi algo que tu recebeste desde sempre. Portanto, continua a seguir de alguma maneira aquilo que foi a orientação que veio a ti, porque ela é a palavra de Deus que falava da vinda do Messias e te ajuda a andar mais próximo do Senhor. Aos escravos que se convertiam, Paulo não está aqui a sancionar a escravidão, era algo que era muito comum naquele tempo. Paulo não está a aprovar a escravidão, tanto que ele diz àqueles que eram escravos, se tiveres oportunidade de ser livre, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Alguns conseguiam ou juntar dinheiro ou negociar com o seu senhor. Ele diz, mas que isso não seja uma ansiedade no teu coração. O facto de teres te convertido, se tornares cristão e seres escravo, esta escravidão não te impede de viver a vida cristã. E pode inclusive fazer a diferença tu continuares a ser um bom testemunho como cristão, mesmo no meio da tua servidão. Assuntos técnicos, irmãos. Assuntos técnicos. E alguém pode dizer assim, pastor, este é um tema complicado, é um capítulo difícil. Se calhar podemos ter pulado este capítulo e ir para coisas que fossem mais espirituais. Deixe transmitir aos irmãos aquilo que eu compreendo que é o valioso neste capítulo, e são apenas duas coisas para terminar. Primeiro, irmãos, este capítulo é valioso para nós pelo seguinte: a vida cristã é vida. Nós, para servirmos ao nosso Deus e para vivermos a vida que Jesus quer que nós vivamos, não temos que sair do mundo. Não temos que nos transformar em monges e ascetas. Nós somos chamados para viver a vida cristã no dia a dia, na realidade do trabalho, da família, dos amigos, da convivência, da sociedade em que nós estamos. Paulo tem isto em mente quando ele responde a questões práticas, a questões concretas da vida diária daqueles crentes daquela igreja. E eu gosto muito, irmãos, fico muito feliz quando leio este texto, apesar de ele ser talvez um bocadinho pesado e difícil de interpretação, porque isto significa que Deus está preocupado com aquilo que se passa no meu dia-a-dia. Ele também pode me responder às questões que eu tenho a respeito do meu cotidiano e que Ele pode me orientar a respeito da maneira como eu faço a minha vida, como eu vivo a minha vida de família, como eu vivo a minha vida no trabalho, como eu me relaciono com os meus amigos, como eu estou na sociedade. Deus não é indiferente a estas coisas. E Ele não está interessado apenas naquilo que eu faço quando venho aqui à igreja, mas na maneira como eu vivo, de segunda até sábado. E este texto me explica isto e me diz isto. O Senhor se dá ao cuidado de deixar na sua palavra um capítulo com respostas muito práticas às questões do dia a dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, tem perguntas para fazer ao Senhor a respeito do seu cotidiano? Tem questões a respeito da sua vida? Ore, peça sabedoria ao Senhor. Leia a sua palavra e procure as respostas, porque o Senhor responde às nossas questões específicas. E a segunda coisa, para terminar, irmãos, este capítulo 7 é valioso para mim porque ele nos mostra que a forma como nós nos comportamos no mundo não é indiferente. Nós, cristãos, fomos chamados para viver uma ética diferente. Nós fomos chamados para viver uma ética que não é igual à do mundo que nos cerca, que muitas vezes é contrária à ética da maioria na sociedade em que vivemos. Mas o sucesso da missão da igreja depende em ela ser capaz de viver esta vida que é diferente, que é consagrada a Deus, mas que vai marcar uma diferença positiva da igreja na sociedade. Como seremos nós capazes de influenciar? Se o nosso comportamento for exatamente igual a todos? Se nós tivermos uma ética igual àqueles que não conhecem a Deus e que não ligam minimamente para Ele, certamente não faremos diferença nenhuma. Mas somos chamados a ser sal, somos chamados a ser luz, para isso nós temos que ser diferentes. E o apóstolo Paulo deixa claro neste capítulo
a necessidade da diferença nas nossas vidas. Uma ética que marca a nossa diferença, que influencia a sociedade onde nós estamos.